Participe do programa através das nossas redes sociais nesta sexta-feira. Sextou, viu, Vonuf? Tá animado? Tô animado, Carol. Hoje é dia de pizza, né? De açaí. É? É, tem Pra essa. você. Eu já sei até o lugar que você vai comer sua pizza. Levar Tito pra comer pizza. Vamos fazer o mexão ou não vamos fazer o mexão? Vamos deixar para saber se vai dar certo, né? Pois essa é. coisa. Eu sei que amanhã o Vonuf vai se divertir. Eu tô sabendo, viu, de sua programação no final de semana. Você tá sabendo demais. Eu não tô sabendo de nada ainda. Vamos voltar para a política? Participe, Twitter, @CenaPolíticoTCM, o WhatsApp 88028979 e o Instagram, @CenárioPolíticoTCM. Você pode mandar sua pergunta para o nosso convidado, o deputado Rafael Mota, candidato ao Senado pelo PSB, que está aqui com a gente. E tem outros assuntos também que você pode comentar. Inclusive, a gente vai trazer agora um deles, o deputado General Girão, né, Vonuf? Isso, vamos falar sobre eleições 2022. O deputado federal General Girão, do PL, concedeu entrevista hoje à tarde, lá na 95 FM, aqui em Mossoró. Vamos trazer alguns trechos em 2 blocos. Nesse primeiro bloco, ele fala sobre o projeto na área de segurança pública e critica os ministros do STF e as urnas eletrônicas. Bom, primeiro, nós casamos juntos nesse esforço aí também, era uma das nossas pautas relativas à segurança pública. A pessoa tem o direito, está na Bíblia isso daí, né, de escolher entre o bem e o mal. Quem escolhe o caminho do mal tem que ser penalizado pela justiça, e a justiça precisa trabalhar nesse sentido. E não tem trabalhado efetivamente, né? Você sabe, o CNJ criou essa audiência de custódia, que talvez tenha sido uma das maiores excrescências criadas dentro da nossa justiça brasileira. Esse instrumento criado para diminuir a quantidade da população prisional só tem hoje criado problemas para a segurança pública como um todo, porque o cara sai às vezes da delegacia ou sai da audiência, solto, livre, leve e solto, e a polícia fica com a cara de tacho. Ah, eu prendi o cara que estava roubando, e está solto. A outra coisa que a gente não conseguiu mudar ainda, você sabe muito bem, se alguém fugir do flagrante e se apresentar 2 dias depois dizendo que matou, que assumiu a morte, ele responde em liberdade. O cara é réu confesso, mas responde em liberdade. Então a gente tem vários casos desses aí, tanto réu confesso de acidentes de trânsito quanto de homicídios. Principalmente os homicídios que a gente diz que aqueles são homicídios passionais, né? É lamentável isso daí. Então, são mudanças que a gente tá produzindo e conseguindo fazer. Essa da saidinha nós conseguimos aprovar já na Câmara, já seguiu para o Senado, e eu espero que no Senado eles não alterem para que possa seguir para a sanção presidencial. Em relação ao STF, como você falou, eu quero dizer para você que nós somos, eu e a Bia aqui, somos coautores também de um projeto para mudança dos critérios de nomeação dos ministros do STF. O ministro, primeiro que ele não precisa e não pode ser uma coisa ad eterno. O ministro entra com 30 e poucos anos, 40 anos, ele fica até os 75 anos. Primeira coisa que está errada é isso daí. A PEC da Bengala criou essa monstruosidade, né? É claro, tudo isso teve uma estratégia. Foi criada num período onde um certo grupo político estava no poder e conseguiu ficar com, hoje, dos 11 ministros do Supremo, 8, na verdade, nomeados por eles, por esse grupo político. Tá? Então isso é lamentável. Como é que você tem um cara que era advogado de políticos e que hoje, como ministro do Supremo, ele julga processos envolvendo políticos da laia dele? Como é que pode isso daí? Cadê o princípio ético do magistrado em relação à suspeição? Isso deveria ser exigido. Eticamente, a pessoa deveria se pronunciar como assim, eu sou suspeito de julgar isso aí porque envolve pessoas que foram meus chefes. A gente sabe, o Dias Toffoli foi advogado do PT, o Aires Brito, aquele anterior, também. E agora aí o presidente do Senado deu uma declaração a favor da inviolabilidade das urnas eleitorais, privilegiando, né, o discurso do STF e do ministro Fachin e do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? O escritório de advocacia do grupo dele, que era dele, né, que ele disse que saiu,
tem interesses diretos lá no desastre lá de Brumadinho e outros que a gente não é o caso de citar aqui agora. Então é lamentável isso daí. No próximo bloco, ele vai falar sobre eleições, especificamente. Vai falar sobre, inclusive, o senador Stevenson e outros assuntos. Também a nominata. A gente vai trazer no próximo bloco para você a segunda parte desta entrevista, Vonúvio. Correndo aqui com a notícia, Stevenson Valentim disse que a mãe dele disse que ele fosse realmente ser candidato. Disse que era muito difícil para ele, mas que ele iria assumir, sim, a sua candidatura ao governo do Estado. Então, Stevenson Valentim é oficialmente candidato ao governo do Rio Grande do Norte. Vai dar uma mexida aí nesse quadro eleitoral e, inclusive, preocupando muito, principalmente o Fábio Dantas. E Stevenson disse que não entende de cargo executivo, que quando entrou para o Senado também não entendia nada do que um senador fazia, nem de cargo legislativo. Disse que não conhece as contas públicas, disse que não conhece a administração pública e que é injusto a população cobrar isso dele, mas que vai ser candidato, sim, ao governo, porque tudo que ele aprendeu sozinho e agora ele vai aprender. Foi isso que ele disse lá durante a convenção do Podemos, o seu partido, que aconteceu agora há pouco em Natal. Então, oficializado. Vonúvio. Oficializado, algumas falas me chamaram a atenção, Carol. Por exemplo, ele disse, não vou prometer nada mais que me manter íntegro e dentro da retidão. Vocês achavam que eu iria fugir? Achavam que eu iria ficar com medo? Agora só depende de vocês, disse o senador, agora candidato ao governo, e que fez mistério até agora, né, Carol? Fez pantim e agora definiu aí a sua candidatura, que vem com a professora Francisca como candidata a vice, doutor Geraldo, que vai apoiar ao Senado, além do partido definir os candidatos à Câmara Federal. Agora a gente volta a nossa conversa com o deputado Rafael Mota, candidato ao Senado, que está aqui com a gente. A gente tem um colega, analista político, Carlos Santos, que tem colocado o senhor nas análises dele como o azarão, que é jovem, que é disposto, está atrás nas pesquisas, mas que pode ser o azarão da campanha eleitoral ao Senado. O senhor concorda? É interessante essas análises. Carlos Santos, inclusive, é um cara muito bem antenado com o cenário político, né? A gente viu algumas situações se repetirem na história política, né? Não necessariamente a preferência política naquele momento, enfim, naquele retrato momentâneo, traduz o que vai acontecer no final da eleição. A gente tem um grande exemplo, foi a Agenor Maria, que era um marinheiro, né? A Agenor Maria se elegeu a senadora da República realmente sem apoio político, com um partido pequeno, sem grandes lideranças dando suporte político. A gente tem no histórico do Rio Grande do Norte uma não aceitação a acordos e uma não aceitação também a situações que podem, de certa forma, desagregar com o eleitor. Então, o que a gente vê nesse momento realmente é uma união como se fosse de líquidos immiscíveis, né? Misturas que não se misturam, como você pegar um candidato que há 3 anos e meio atrás, quase 4 anos, falava algumas atrocidades sobre um partido ao qual hoje ele dá o suporte. Então, a população ela não tem mais memória curta na política. Ela sabe como foi o seu desenvolvimento, como é que foi o seu encaminhamento político, como você conduziu a sua personalidade política, o que você fez durante esse tempo. Não adianta a gente esconder mais. Eu me lembro que eu estava em Pacifica, numa feira do agricultor, e um agricultor veio para mim e você via que era um cidadão ali do sítio e falou, Rafael, você é aquele jovem, né, que está defendendo a gente lá em Brasília, os aposentados. E a gente via que aquele cidadão ele tinha realmente a informação política através das redes sociais. Hoje, mais de 40% da população ela se informa de política através das redes sociais. Obviamente que existe muita fake news, existem muitas fontes de informações que são, de certa forma, mentirosas, né? Mas hoje as pessoas elas procuram realmente saber quem é o seu candidato, elas estão muito mais envolvidas com a política, porque sabem que a política está atingindo elas diretamente, seja na pandemia, seja em relação, por exemplo, ao auxílio emergencial, que nós da oposição queríamos R$ 1.200 e o presidente da República queria R$ 300 e nós conseguimos o meio termo. E aí ele foi vendo, por exemplo, que tinha uma repercussão político-partidária em relação eleitoral e acabou adotando essa medida como auxílio emergencial como se fosse de sua autoria. Então, acho que tudo isso passa realmente por, como eu disse, de uma disseminação das redes sociais, tentar levar para o eleitor realmente quais são as suas propostas, Vanúvio. Quando a gente compara os que estão nesta
nesta corrida ao Senado, os 3 primeiros, a gente tem um que já foi prefeito por algumas vezes, outro que já foi deputado e ministro. O senhor foi deputado, está no 2º mandato, né? Comparando a experiência, o senhor acha que isso é determinante para se assumir uma vaga tão importante como esta? Experiência não se mede através da idade. Experiência se mede através da sua vivência política, né? A sua vivência e sua responsabilidade com a sociedade. Eu acho que se for analisar a experiência política através dessa ótica, a gente com toda certeza tem muito mais empatia com a população do que os 2 candidatos. Se você pegar o candidato Carlos Eduardo, foi um gestor em Natal, mas não foi um gestor das grandes obras, tanto que Natal não aguenta uma chuva que você vai ver toda a capital realmente imobilizada por causa da questão estrutural, né? A gente passou aí a própria licitação dos ônibus, que ficou congelado durante sua gestão, o plano diretor da cidade, onde a gente tem uma zona norte da cidade. Se você subir a Ponte Nito Navarro e ver a zona norte você só vê telhado. Se olhar para a zona sul, você vai ver prédios crescentes, uma certa pujança diferente do que é a zona norte. Então, ele não tem mais aquele apelo como um bom gestor. E o outro candidato, de certa forma, já foi rechaçado pela população. Foi eleito deputado federal, foi o próprio relator da reforma trabalhista, que a gente sabe que dificultou a vida do trabalhador, colocando mulheres grávidas em postos de trabalho insalubres. Então, isso é uma falta de empatia com a população. Tanto que não foi eleito, tanto que ficou na 2ª suplência. E como segundo suplente, fez a reforma da Previdência, como secretário especial da reforma da Previdência. Então, você imagina o que um cidadão desse vai fazer durante 8 anos. Um vai agir na conveniência e o outro vai agir para atrapalhar realmente a população do trabalhador e os aposentados brasileiros. Agora, a experiência se mede, como eu disse, com compromisso, do meu ponto de vista. Porque é muito engraçado, as pessoas sempre duvidam da juventude, sabe? Eu passei isso como vereador, passei isso como deputado federal. É muito novo, não tem experiência. Acho que experiência a gente vive realmente no dia a dia, quando a gente começa a sentir a dor do próximo, a saber qual é a dificuldade daquela pessoa, a não ver uma pessoa apenas como eleitor, mas ali atrás daquela pessoa tem uma história de vida, tem umas dificuldades momentâneas, aquela pessoa tem uma dificuldade em relação à saúde pública. São pessoas que precisam do aparato das políticas públicas para poder ter uma condição de vida boa. Então, eu acho que parte muito da empatia com o próximo. Deputado, em relação ao município de Mossoró. Mossoró é o 2º maior colégio eleitoral do Rio Grande do Norte e Mossoró influencia também cidades aqui do entorno da região. Na última pesquisa que foi divulgada em relação a Mossoró, o senhor apresenta pouco mais de 5% das intenções de votos. Como é que o senhor vê esse número e qual é o trabalho que o senhor tem feito aqui para se apresentar como candidato ao Senado? Mossoró é uma cidade estratégica, né? É uma cidade, um vetor de crescimento do Rio Grande do Norte. A gente sabe que tem passado algumas dificuldades em relação, por exemplo, à retirada da Petrobras aqui do solo moçoroense. Mas eu acho que o nosso ponto de vista hoje, apesar das pesquisas e nós estarmos aí com 5 e poucos %, a gente tem que ver a quantidade de indecisos, é onde vai estar a análise. Porque se nós pegarmos o candidato Rogério Marinho, ele entrou no Ministério do Desenvolvimento Regional já como candidato a senador. Então, tudo bem que foi mandado mais de 3 bilhões, 2 bilhões de obras para o Rio Grande do Norte, mas todas com finalidades eleitoreiras. A gente tem que ver isso, inclusive, como de certa forma, através da justiça, porque isso é abuso do poder econômico, quando você usa um aparato institucional para se fazer política. E mesmo assim ele está estacionado em patamares, assim como o próprio candidato Carlos Eduardo, que não conhece o estado do Rio Grande do Norte, não tem a vontade de realmente convencer o público do seu voto, também está estacionado, na verdade, em declínio. Então a gente tem que ver a quantidade de indecisos. Nosso ponto de vista, Mossoró é uma cidade estratégica, a gente sabe que a cidade de Mossoró sempre foi decisiva nas eleições, seja nas eleições majoritárias, principalmente, como um colégio eleitoral muito importante. E a gente tem tido diversas conversas com vários líderes políticos, com pessoas que já participaram da política e principalmente com a sociedade. Nós tínhamos, inclusive, visitado alguns setores. Nós estivemos aqui recentemente, né, Carol, inclusive dando entrevista para você no Mossoró Cidade Junina, a gente veio prestigiar a população e a gente viu naquele momento a aceitação da região, né? Porque tudo que eu ouvia, realmente, eu andava no meio da população, não tinha negócio de camarote, eu queria fazer um teste realmente de saber como é que nós estávamos na cidade. E as pessoas falavam, Rafael, graças a Deus que veio uma nova opção. Nós não queremos eles não. Queremos uma nova oportunidade, queremos ver alguém que tenha um comprometimento com o jovem, que tenha uma interação com a rede social, que saiba ser cobrado, que tenha posição política, que a gente sabe como vai conduzir o seu mandato em Brasília. Nós queremos ter segurança. E é por isso que a gente lançou o nosso nome. E a gente tem feito esse trabalho de convencimento. Política se faz à base de quem tiver o melhor projeto.
Tanto que nós estamos levando a nossa palavra. São mais de 100 projetos de lei. Ontem mesmo nós tivemos o 4º projeto que foi aprovado nosso. O projeto que trata com mais rigor realmente a questão dos roubos das vacinas, né? Em momento de pandemia, quando existe uma certa calamidade pública, essas situações de roubo de vacinas, que são insumos importantíssimos para a gente poder trazer saúde pública, tem que se tratar com mais rigor. Nós tivemos recentemente aprovado também o projeto, durante a pandemia, que permite a doação de alimentos. Se você ia no supermercado e tinha lá um biscoito quebrado, um macarrão, aquele alimento, infelizmente, não podia ser doado por causa da Anvisa, que existiam algumas regras que não poderiam fazer essa doação. E agora pode fazer essa doação. No final de um self-service, às vezes eu vou comer, almoçar, jantar, almoçar de 4 horas da tarde, você tem um alimento ali. Então, nada mais justo do que a gente poder colocar essa alimentação para as pessoas que passam necessidade. São mais de 30 milhões de pessoas que têm uma insegurança alimentar. A gente voltou para o mapa da fome. A gente está hoje, o poder de compra do brasileiro, o salário mínimo, hoje você ia com 200, 300 reais, você conseguia sair com meio carrinho. Hoje você não consegue sequer uma sacola. As pessoas, infelizmente, hoje elas estão realmente com carência de emprego, com a carência realmente de alimentação. Elas só precisam realmente de emprego e ter os seus direitos básicos. Ninguém quer para a pessoa ser feliz, realmente a gente ter o alimento na mesa e o emprego, dignidade. As pessoas querem dignidade. O que buscam hoje é dignidade. Por isso que o nosso partido, o PSB, inclusive, indicou o candidato a vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo, tem uma boa penetração no setor produtivo, como vice de Lula. Vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente continua.